Dessa vez vamos analisar o julgamento do Pluto, o cachorro da marca da Disney, do Mickey Mouse. Vamos ver o que aconteceu nesse episódio, que é muito doido. Oi gente, sou a Ana do Imagens. Por deixar um like e se inscrever no canal. Talvez com essa boa ação você não vá pro purgatório igual o Pluto nesse episódio. Eu vou analisar um episódio bem rapidinho. O Pluto simplesmente correndo atrás de um gato de todo jeito. Onde ele ia, o Pluto ia atrás. Chegou a ir na lama, sujar tudo. Ele latia, estava realmente muito irritado. A gente conhece que sim, né? Tanto na ficção quanto às vezes na realidade, como os cachorros inimigos dos gatos e os gatos dos ratos, vice-versa. Nesse caso foi falado muito bem nesse episódio. E em seguida ele entra com tudo na casa do Mickey, sem se importar com nada, quem é seu dono, quem é, porque ele chega praticamente aí derrubando tudo, indo atrás do gato. Então aí suja a casa, quebra objetos e o Mickey fica muito irritado. Pela cara dele, não é a primeira vez. Ele sabe muito bem como o Pluto e a gente vai entender isso no decorrer. Ele faz uma ameaça que o coitado do cachorro vai levar muito a sério, que é: quando você aí falecer e você vai ser julgado por tudo que você faz, é uma vergonha isso. Então, no caso ele falando do purgatório, vai ter que responder muita coisa no dia do juízo final. É provável que ele vai de rampa pro inferno. E a gente não entende que o coitado, ele não fala nada. Na verdade, é como se o Mickey fosse aí os humanos e realmente ele tivesse o bicho de estimação. Quando chega no sonho, a gente percebe que ele tem sim consciência. Então, já vamos partir. Pode ser julgado, pode ser condenado. E que fala no artigo 26 do Código Penal é que se você tem consciência e sabe se aquilo é errado ou não, pode ser penalizado e vai ir pra cadeia. Não no caso internado ou outra maneira. Tudo, né? A gente sabe que tem várias doenças mentais. É por isso que existe esse artigo. Mas no caso é porque podem pensar, é um animal, então por que ele tá sendo julgado? Porque ele vai ser condenado. E eu não levo em conta se ele é ou não, mas sim o que ele pensa, o que ele acha. A gente descobre que ele vê que é muito errado porque dorme ali. Então, como eu falei, ele sonha sendo levado por um gato aí, como se fosse a figura do diabo em si, levando ele em um lugar lá, como se fosse mesmo um inferno, praticamente aí o lugar em que Chernabog vive, mas a gente não vê esse vilão. É simplesmente aterrorizante a cara que ele faz quando vê ele ali enormemente, como se fosse o juiz. E lá do lado tem os jurados. Essa formação é parecida com a nossa do tribunal do júri. Como eu falei, os que julgam, o juiz ali, uma mesa e o réu. Se defende, vamos provar que é culpado. Eu tenho que dizer então que parece de começo que é um tribunal do júri. Vamos verificar o que vai acontecer para ter certeza se ia ser sim dessa maneira ou simplesmente o processo penal comum, que não são pessoas aí, o povo julgando outras. E para isso começa já com ele falando que vão ter algumas pessoas narrando o que ele fez, quais são os seus pecados, por que ele está ali, qual vai ser a sentença que eles vão dar. Ele faz uma narração cantando em que diz que o Pluto corria atrás dele de todo jeito, o perseguia só porque ele era acima do peso. Não ficou no meu pé só porque eu sou gordinho. Pelo que ele falou, tem alguns artigos do Código Penal. Deles é aí o 147A do Código Penal. Poderia dizer que é uma lei nova em que quando você persegue várias vezes uma pessoa e ela não gosta, invade a sua privacidade, você pode pegar até 2 anos. Já o outro de só porque ele é gordo, pode ser nesse caso como uma injúria de 140 do Código Penal. Por ele achar que é isso, talvez ele tenha falado alguma coisa que ele não tenha gostado, e isso pegam 6 meses. Só que essa parte não ia pro tribunal do júri, é para o juizado especial criminal, que é a lei 9.099, que ia ser bem simples, porque não é um delito com uma violência extrema, não ia nem chegar sequer a ser aí um julgamento de Código Penal. Mas o que ele fala a seguir é muito importante. Tão fininho, porque o Pluto passou com
rolo compressor por cima dele. Isso vai fazer piada, possivelmente, pra dizer que agora ele está fino, mas não é uma maneira que ele gostasse. Claro que na vida real você passar com o rolo compressor dessa maneira quebraria os ossos, poderia sim até ser fatal. E lidando que estamos no tribunal do júri e o que ele fez passando para a realidade, ia ser sim uma tentativa de homicídio do 121 do Código Penal, de uma maneira muito cruel que aumentaria a pena para 30 anos. Já sabemos que sim, essa forma está correta. Vamos passar para outro ofendido, que ele chega numa cadeira de rodas. Tem muito o que tentar defender em relação a ele, porque a gente já viu um exemplo da realidade. Mas isso é para reforçar que ele é uma pessoa que persegue os gatos, que vai atrás, pode sim acabar tirando a vida deles. Então, se vocês querem saberem o julgamento, isso no Código de Processo Penal do Tribunal do Júri está corretíssimo, porque primeiro você tem que ouvir o ofendido. Felizmente os dois estão vivos, então podem ali dizer o que eles passaram na mão do réu, mas em muitas situações isso não acontece, porque como a gente está lidando com o Tribunal do Júri, delitos contra a vida, muitos deles não podem estar ali a dar o seu lado da história. E depois de tudo isso, eles simplesmente decidem que vai passar para o júri, falar assim, vamos ser imparciais. Isso é verdade, porque quando um deles está aí manipulado, alguns processos chegaram a ser aí anulados, mas nesse caso eles falaram já de pronto, não vão ser parciais. E pelo jeito deles, eu pensei que não, porque durou um segundo, não teve nem reunião, decidiram todos com unanimidade que o Pluto é sim culpado. Todos eles disseram um atrás do outro. Agora, começando essa parte rápida, eu vou dizer o que eu achei do julgamento. A primeira coisa, baseada na lei do Brasil, que poderia anular esse julgamento, é que no caso não existe a promotoria ali e nem sequer um procurador para defender o Pluto. Isso quer dizer que não tem ampla defesa, não tem contraditório. A gente vê ali que simplesmente os ofendidos deram o depoimento, não teve a parte do réu, do acusado. Só os dois falaram, disseram que é culpado e é isso, bola pra frente e vai pro inferno de rampa. Mas não é assim. Aqui e também nos Estados Unidos, apesar de que você pode dispensar sim um advogado, no Brasil não é assim. Você tem que ter alguém pra te defender, seja advogado, seja defensor público. E aí, descumprindo o princípio da Constituição ainda, nesse caso, vai ser anulado esse julgamento. Outro fato que eu não comentei pra vocês, que é um detalhe, é que no meio disso, enquanto ele estava ali, o juiz simplesmente pegou o martelo e deu na cabeça dele. Agrediram ele mais outra vez, e isso não pode. Está até também na Constituição, quando tem um réu, você não pode usar de agressão, não. Aí, como eles falam, às vezes para tentar informações, isso que fez ainda o juiz, além da audiência ser anulada, ainda pode processar o juiz por conta do que ele fez. Se eu fosse o advogado do Pluto, eu ia recorrer desse jeito, mas no caso, o coitado nem tem isso, não sei nem o que ele vai fazer. O episódio simplesmente acabou com ele acordando muito assustado, indo lá pro banheiro que tava o Mickey lavando o gatinho. Achei bem interessante ser esse negócio de purgatório, de vai pro inferno, vai pro céu, o que aconteceu. Também serem todos gatos. Você vê que aquilo ali não vai ser imparcial de jeito nenhum. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma ideia de julgamento, alguma coisa, pode colocar aqui embaixo. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos. Tchau.